Fala galerinha do sexto, tranquilo pessoal? Seguinte, minha galera, vamos lá. Hoje aí o nosso videozinho ele vai ser um pouquinho maior também. Trago para vocês o seguinte: nós temos que finalizar uma matériazinha e também quero trazer uma espécie de revisão aqui na matéria, tranquilo? Para que nós possamos aí conciliar uma coisa com a outra, tá bem? Vamos lá, galera. De início, vamos finalizar o conteúdo e depois a gente passa para a revisão, beleza? Seguinte, galera, o que eu quero finalizar com vocês está na página 32. É a matéria que se chama Ilha de Calor. Tranquilo? Lá na página 32, pessoal. Perdão pela voz, tá bem? Tô um pouquinho com a voz ruim. Peço desculpas a vocês. Tranquilo? Seguinte, galera. Lá na página 32, Ilha de Calor, tá bem? Aqui, ó. Seguinte, olha o que a apostila nos fala dessa matéria. Vamos lá, vou ler aqui o que a apostila nos traz e aí automaticamente depois eu explico para vocês, traduzo o que a apostila nos diz, tá bem? Vamos lá, ó. O fenômeno atmosférico conhecido como ilha de calor consiste em uma área urbanizada que apresenta temperaturas mais elevadas do que seu entorno rural ou menos urbanizado. Então, o que é uma ilha de calor? É um local que ele tem um espaço urbano, um processo de urbanização, ou seja, prédios, residências, fábricas, um centro da cidade, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, com inúmeros prédios, movimentações enormes de veículos ao longo dessa área. Então, toda essa área é extremamente urbanizada, ela tende a apresentar uma temperatura mais elevada se comparada às áreas ao redor. Por quê? Justamente por causa dos fatores que a apostila traz embaixo, ó. O tipo da superfície. Vamos supor, a superfície que ela é de fato pavimentada, com asfalto e concreto, olha o que a apostila nos traz, ó. Para a implantação de ruas, avenida, estacionamento, construção de prédios de casas, é aquecida pelos raios solares e libera calor para o ar atmosférico. Então, somente, por exemplo, o tipo de solo, só pelo simples fato de haver concreto, de ser algo pavimentado, automaticamente tende a elevar a temperatura dessa região. Esse é somente um tópico. Vamos lá para o segundo. A presença de vegetação. Todos nós sabemos que a presença de vegetação, ela nos traz uma redução da temperatura local. Já nessas áreas urbanas, nós não temos a presença dessa vegetação para haver assim a redução da temperatura. Então, automaticamente, nós temos mais um quesito aí para ser uma variável diante desse aumento de temperatura, beleza? As partículas sólidas e gases poluentes, por exemplo, pessoal, os veículos em si, eles poluem o ambiente, automaticamente isso também tende a aumentar a temperatura local. Então, todos esses fatores, eles acabam influenciando na temperatura de uma determinada área urbanizada. Então, somente pelo fato de ser urbana e terem esses fatores, automaticamente esse local tende a ser mais quente. Beleza? Então, ilhas de calor, nada mais nada menos, são áreas urbanizadas que, devido a esses fatores, tendem a apresentar uma temperatura maior. Beleza? Isso é ilha de calor. Tranquilo, pessoal? Tá lá na página 32. Espero que vocês tenham entendido. Também qualquer dúvida, mandem e-mail para mim ao longo dessa semana para eu esclarecer vocês. Tranquilo? Vamos lá. Agora vamos para uma espécie de resumão. Tranquilo, pessoal? A revisão que eu conversei com vocês. Seguinte, minha galera. Lá no iniciozinho da nossa apostila, somente lembrando, as unidades que irão cair na prova são as unidades 6 e 7. Tranquilo? De uma forma rápida, pessoal. Vamos lá, um apanhado da nossa matéria, revisão. O que é atmosfera, pessoal? Muito importante que vocês saibam o que é atmosfera. Olha o que a apostila nos traz. É a camada de gases, ou seja, o conjunto de gases que envolve a Terra. Somente a atmosfera é o conjunto desses gases. E que gases são esses? Está lá presente, se eu não me engano, na página 6, pessoal. Exatamente, na página 6 e 7. A apostila nos traz a definição de cada camada dessa. A troposfera, como por exemplo, é na troposfera que nós temos a maior parte dos fenômenos meteorológicos. Também nós temos aqui a estratosfera, a mesosfera.
Tranquilo? Então é muito importante que vocês saibam as características da troposfera, estratosfera, tá bem? Então leiam aqui na apostila, é muita coisa para eu falar agora e eu já falei um pouquinho sobre isso anteriormente. Tranquilo? Outro ponto muito importante, pessoal, para vocês estudarem, já citei isso diversas vezes ao longo aqui dos nossos vídeos, a diferença entre tempo atmosférico e clima. Pessoal, muito importante, já falei, anotem no caderninho de vocês, tempo atmosférico igual a momento, tá bem? E clima igual a comportamento. Beleza? Por quê? Por que, professor, essa definição? Porque quando nós falamos de tempo atmosférico, vamos lá. Quando eu abro a minha janela, eu vejo que o tempo está nublado e eu penso, olha, acho que vai chover. Então, automaticamente, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre o tempo atmosférico, porque eu estou falando sobre o atual momento. Olha como a apostila nos traz. O tempo atmosférico se refere a condições momentâneas, vírgula, passageiras. Ou seja, é o atual momento, beleza? É o atual momento da condição atmosférica, beleza? E agora, quando nós falamos de clima, nós falamos de comportamento, que é a sucessão desses momentos. Por quê, professor? Como assim? Vamos lá. Nós sabemos que no verão, aqui no Rio de Janeiro, fará um calor imenso. Por quê? Porque há uma sucessão de comportamentos assim no verão. Nós sabemos que no verão vai fazer calor, porque no verão passado fez calor, no retrasado fez calor. Há uma sucessão de comportamentos dessa forma. Beleza? Então, quando nós falamos de clima, olha como a apostila traz pra gente, enquanto o clima se refere a características permanentes relativas à sucessão do tempo atmosférico no decorrer de um período extenso. Ou seja, ao longo dos anos, a gente sabe que o verão é calor, no verão é calor, no verão é calor. Então, automaticamente, nós vemos esses momentos. Nós vemos essas sucessões de comportamento. Então, automaticamente, isso se refere ao clima. Então, clima é comportamento e o tempo atmosférico, quase derrubei aqui a apostila, e o tempo atmosférico se refere a momento. Tranquilo, minha galera? Então é muito importante que vocês saibam isso, outro ponto muito importante da matéria, tá bem? Outro também ponto, galera, que vocês precisam estudar, está aqui na página 18, eu falei isso num videozinho para vocês também, tá bem? As diferenças dos tipos de chuvas, chuvas frontais, chuvas locais e chuvas orográficas. Tem até um exercício na própria página 19, tá bem? Que eu já fiz com vocês aqui em vídeo, inclusive já corrigi com vocês aqui, tranquilo? A número 1 trata justamente da página 19, trata sobre esses tipos de chuva, tranquilo? Basta vocês procurarem nos videozinhos anteriores para que vocês consigam ter o esclarecimento, tranquilo? Outro ponto muito importante para vocês estudarem. Outra coisa, minha galera, agora já na unidade 7, seguinte, os fatores que influenciam o clima. Vamos lá, nós sabemos que esses fatores todos estão presentes aqui na apostila de vocês. Todos estão presentes. É a latitude e a altitude, a maritimidade e a continentalidade. Todos esses fatores, as massas de ar. Isso está na apostila, estou tentando achar aqui para vocês a página, especificando. Mas enfim, está na página, está na apostila de vocês. Tranquilo? E de qualquer forma eu já falei sobre essa matéria. Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e as massas de ar. São justamente esses fatores que influenciam no clima de uma determinada região. Tranquilo? Trago aqui para vocês mais um ponto importante, pessoal. Se inicia na página 27. Muito importante. Falei para vocês aqui de todos os climas existentes. Aliás, falei de alguns e mandei vocês lerem aqui o restante, certo? Então é muito importante que vocês leiam para que vocês possam saber as principais características de cada clima. Para que caso na prova eu falar sobre um determinado clima, vocês saibam diferenciar que clima se trata, sobre qual clima eu estou falando, tranquilo? Então basta vocês lerem aqui a apostila, bem simples, bem tranquilo, para que vocês consigam saber quais são as características desse clima. Lembra para vocês que eu falei que clima é comportamento? Então cada clima, o clima desértico tem um comportamento, o clima subtropical tem outro comportamento. Então se nós estamos falando de clima, nós estamos falando de comportamento. Então é justamente muito importante que vocês saibam cada comportamento, beleza? Cada clima. Tranquilo, pessoal? E mais um pontinho muito importante para vocês é que
terá também uma perguntinha aí para vocês sobre ilha de calor, que eu citei lá no início do nosso vídeo, expliquei para vocês, tranquilo? Ilha de calor. Então eu separei também uma perguntinha. Por que eu estou esclarecendo isso para vocês? Porque é o nosso último vídeo. Então é muito importante que vocês saibam tudo aquilo que vai cair na prova, tranquilo? Então ilha de calor também deixei para explicar hoje, mas vai cair na prova, tranquilo? Terá uma perguntinha sobre lá para vocês. Então estudem, beleza, galera? Pessoal, peço desculpa pela voz, tá bem? Tô um pouquinho rouco, um pouquinho fanho também. Mas enfim, qualquer dúvida, qualquer situação que vocês queiram esclarecimento, eu tô aqui para ajudar vocês, auxiliar vocês, tá bem? Podem me mandar e-mail, até um e-mail que anteceda a prova, não tem problema algum, eu explico para vocês. Qualquer dúvida, é muito importante que vocês tirem antes da prova, tranquilo? Qualquer coisa eu tô aqui. Um abraço.